Torcedor vascaíno, nada bom que não possa melhorar ainda mais. Que a fase hoje dentro de campo do Vasco é boa é inegável. Hoje o Vasco, sob o comando de Ramon Rio Dias, é uma equipe que entrega, é uma equipe que compete, é uma equipe que vence. Das últimas 5 partidas foram 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Vasco hoje é uma equipe que dos últimos 15 pontos, disputados, conquistou 8. O Vasco hoje é uma equipe que com esse aproveitamento não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é claro, a empolgação acontece por parte da torcida vascaína e tem como melhorar ainda mais. Já já teremos a reabertura de São Januário. O Vasco, enfim, poderá voltar a jogar dentro do seu caldeirão com apoio do seu torcedor. E como a gente falou no início do vídeo, nada bom que não possa melhorar ainda mais, pois a fase hoje é tão boa dentro de campo que fora também estará sendo realizada. Torcedor vascaíno, informação que eu tenho a trazer aqui a vocês que faltam dias para que 120 milhões caiam nos cofres do Vasco da Gama. O segundo aporte da empresa norte-americana cairá nos cofres do Gigante da Colina. O Vasco pagará pendências e o Vasco guardará dinheiro já visando a próxima janela de transferências. Informações muito boas a vocês neste Fala Gigante, nesse segundo vídeo da tarde desta quarta-feira, com muitas novidades e notícias que você, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado, sobre o nosso Gigante da Colina, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão às 7, o Fala Gigante por volta de 2h30, 3 horas, e o Boa Noite Gigante às 7 horas da noite, ou 7h30, 8 horas, depende aí do dia, depende das informações. Então fiquem sempre ligados, e para que você sempre fique informado, se inscreva e ative principalmente o seu sininho de notificação. O YouTube não vem notificando os nossos vídeos a vocês. E se vocês estão tendo problema com isso, por favor, coloque aqui nos comentários. O YouTube vem dando uma travada nas notificações. Então, para que isso não aconteça, vem agora, ó, aqui embaixo, do lado dessa palavrinha inscrever-se. Se você curte o nosso conteúdo, e aperte no sininho de notificação e bote para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados a vocês, para que você sempre fique muito bem informado sobre o Vasco através do canal do Gigante. Além disso, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, se você curte o nosso conteúdo. E é claro, aqui nos comentários, deixa aí o que você espera, sobre o restante dessa temporada, que enfim, o Vasco vive um bom momento dentro de campo e o momento também estará acontecendo essa boa fase fora dele. Porque como a gente trouxe dentro de campo, o desempenho é bom. O Vasco, nas suas últimas 5 partidas, tem 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Vasco vem de uma vitória contra o Grêmio, um empate contra o Red Bull Bragantino, um jogo difícil em Bragança Paulista, vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro no Maracanã, vem de uma derrota para o Palmeiras e um empate na Arena Fonte Nova. Torcedor, vamos ser sinceros, vamos ser coerentes, vamos botar a mão aqui na consciência. Você há 5 rodadas atrás, após o Vasco vir de uma derrota para o Atlético Paranaense, uma derrota para o Cruzeiro, todas elas dentro de São Januário, um desempenho muito ruim sobre o comando do técnico Maurício Barbieri. Nem o torcedor mais otimista imaginou que o Vasco poderia ganhar do Grêmio, que naquela época que o Vasco enfrentou em São Januário era o vice-líder do Brasileiro. Nenhum torcedor, nem o mais otimista, imaginou que o Vasco poderia ganhar do Atlético Mineiro dentro do Maracanã, empatar com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, jogando mais do que o Clube Paulista, empatar com o Bahia na Arena Fonte Nova, jogando mais do que o Bahia, com mais chance de uma vitória, e perder para o Palmeiras sendo prejudicado. Pois se o Paulinho Paula tem aquele gol validado, o Vasco venceria o Palmeiras dentro da Arena Fonte Nova. Então, torcedor, hoje, o Vasco tem um desempenho grande. Hoje, o Vasco compete. O torcedor hoje tem uma visão de Vasco da Gama, de desempenho, de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, completamente diferente do que tinha há 1 mês e meio atrás, há 2 ou 3, quem sabe, quando o Barbieri ainda era o nosso técnico. Hoje, a ideia é a seguinte, cara, se o Ramon Dias estivesse no Vasco desde o início do ano, com as peças que tem no elenco, a gente poderia estar na parte de cima da tabela, disputando, quem sabe aí, uma vaga numa pré-Libertadores, uma vaga numa Libertadores, porque hoje o Vasco compete com clubes que estão lá em cima. Hoje o Vasco foi superior ao Bahia, que é um clube que está lá embaixo, mas o Vasco foi superior ao Red Bull Bragantino, que é um clube que está
entre os 10 primeiros. O Vasco fez um jogo de igual para igual e sendo superior em alguns momentos contra o Palmeiras, que é um clube que está na vice-liderança. O Vasco venceu o Grêmio, que é uma equipe que está nos 10 primeiros colocados do Brasileirão. O Vasco venceu o Atlético Mineiro, que é uma equipe que está entre os 10 primeiros colocados do Brasileiro, com um baita de um elenco. Então o Vasco hoje é uma equipe que faz frente com os de cima e consegue ser superior aos de baixo. Esse é o Vasco da Gama. O Vasco hoje é uma equipe que está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, ainda está na zona do rebaixamento, 18ª, perdão, com 17 pontos, porém está apenas 5 de distância do Bahia, que é o 16º, 4 de distância do Santos, que é o 17º, e 9 de distância do Goiás, que é o 15º, sendo que o Vasco ainda tem um jogo a menos contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, ou melhor, o vice-lanterna, que é o América Mineiro. Então hoje, torcedor vascaíno, o panorama para o Vasco é extremamente bom. O Vasco evolui rodada a rodada. E olha, torcedor, informação que nós temos através de uma baita análise. Ramon Real Dias deixou bem claro em sua última entrevista coletiva que o Vasco não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já trouxe isso a vocês. Ramon Dias disse: façam o que façam, o Vasco não vai cair. Esse façam o que façam, Ramon Dias quis dizer: fechem São Januário, prejudiquem o Vasco com relação às arbitragens ruins, façam o que façam. O Vasco não cai para a segunda divisão do Brasileiro. E de fato, se a gente levantar os números das últimas 5 partidas de Ramon Real Dias, o Vasco tem um aproveitamento de time que permanecerá na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, tem os seus 17 pontos. Para não cair, a média de Campeonato Brasileiro, ano após ano, é de 45 pontos. 45 pontos é o piso para que o clube fique tranquilo e não caia mais para a Série B. Mas a nota de corte desse ano será, na minha opinião, muito melhor. Será muito menor, aliás, em média aí de 41, 40 pontos. Acredito eu que o time não mais cairá para a segunda divisão, mas vamos colocar nos 45. Para não cair, o Vasco precisa nesse momento de 28 pontos. O Vasco ainda terá pela frente quase 17 partidas a serem jogadas, quase não, 17 partidas a serem jogadas. Ou seja, o Vasco precisará conquistar 28 pontos de 51 pontos a serem disputados, torcedor. O Vasco precisa de uma média de pontuação aí de algo em torno de 50% a 60%. Sendo que se a gente pegar o aproveitamento do Vasco da Gama das últimas 5 partidas, o Vasco tem um aproveitamento de 54,9%. Ou seja, o aproveitamento do Vasco da Gama nas últimas 5 partidas, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, é um aproveitamento que livra o Vasco do rebaixamento. Se o Vasco mantiver exatamente o mesmo aproveitamento que teve nos últimos 5 jogos, o Vasco não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha que coisa boa, olha que realidade diferente que o Vasco hoje vive. E se a gente pegar as próximas 5 partidas que a gente tem, vamos fazer um cálculo rápido de como será o aproveitamento do Vasco da Gama. O Vasco enfrentará a equipe do Fluminense. Depois de enfrentar o Fluminense, o Vasco enfrentará aqui no Rio de Janeiro a equipe do Coritiba. Depois do Coritiba, o Vasco enfrentará em Minas o América Mineiro. Depois do América Mineiro, o Vasco enfrenta Santos. E depois de Santos vem São Paulo em São Januário. Então vamos colocar aqui o que na minha opinião é certo já. Uma vitória contra o Coritiba em São Januário, reabertura do nosso Caldeirão, uma partida contra o América Mineiro que eu acho que o Vasco vence no Independência, um jogo contra o Santos que eu vou ser modesto e colocarei como um empate, um jogo contra o São Paulo que eu vou colocar como uma vitória dentro de São Januário, aí a gente já contabiliza 10 pontos, e uma derrota para o Fluminense. Vamos colocar, eu acho que o Vasco não perde, mas vamos ser coerentes. Pelo menos colocar uma derrota dentro dessas 5 partidas. Olha só, uma derrota, um empate e 3 vitórias. Contra Coritiba, América Mineiro e São Paulo, dentro do Morumbi, dentro de São Januário. Nada tão difícil, torcedor. Ou seja, são 10 pontos em 15 disputados. Com 10 pontos em 15 disputados, o aproveitamento do Vasco da Gama chega a quase 60 e poucos %. É um aproveitamento de time que permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje joga bola, o Vasco hoje desempenha, o Vasco hoje mostra um futebol de clube que permanece na Série A e briga por coisas maiores. Então, é de se animar. E amanhã terá a reapresentação do elenco. Amanhã, no CT Moacir Barbosa, o elenco se reapresenta, visando esse clássico contra o Fluminense no próximo dia 16. E olha só para abrir um parêntese, eu não acho que o Vasco perde para o Fluminense, eu acho que o Vasco ganha. Mas eu quis colocar uma média dentro dessas 5 partidas de pelo menos uma derrota. Poderia falar uma derrota para o Santos, poderia falar uma derrota para o São Paulo, mas eu acho que a mais viável, o melhor clube que o Vasco vai enfrentar com relação a desempenho vai ser o Fluminense. Então vamos ter um pouquinho de coerência. Volto a repetir, acho que o Vasco ganha.
mas é importante também a gente nunca colocar 15 pontos conquistados em 15 disputados. Vamos ter uma média aí para se calcular e pensar naquilo que o Vasco poderá ter de aproveitamento nos próximos 5 jogos. Mas falando em Fluminense, o Vasco amanhã se representa no CT Moacir Barbosa após um longo período de folga. Após enfrentar o Bahia nesse último domingo na Arena Fonte Nova em Salvador às 6h30, o elenco ganhou uma folga segunda, terça e quarta e se representa apenas amanhã no CT Moacir Barbosa. Foram 3 dias de folga aí, muito merecidos, por esse elenco que hoje vem desempenhando um bom futebol, deu uma descansada, deu uma relaxada e volta no esforço total, foco total para esse clássico que será realizado lá no estádio Newton Santos, né, no antigo Engenhão. Desse elenco, apenas 2 atletas não receberam a folga, 2 atletas convocados, que no caso foi o Pumita Rodrigues e também o Gary Medel, um Pumita para a seleção uruguaia e o Medel na seleção chilena, 2 atletas que foram convocados e acabaram não recebendo esses dias de descanso. Porém, de resto, todos tiveram aí recebendo essa folga muito merecida. Com relação ainda a treino, informação que a gente já trouxe ontem, e é importante voltar a repetir a vocês. Trouxe ontem não, né? Trouxe pela parte da manhã de hoje. Ramon Dias fez um pedido e a expectativa é que na próxima semana, ainda não nessa, porém na próxima, o Vasco realize um treino pelo menos no estádio Newton Santos. O gramado do Newton Santos é sintético, não é uma grama natural, uma grama artificial. É um gramado completamente diferente, é um jogo mais corrido, é uma bola que corre melhor, né? Até pelo gramado ser menor do que o gramado natural. Então, exatamente por esse motivo, o Departamento de Futebol, junto à Comissão Técnica, formalizou esse pedido e o Vasco estará indo até o Botafogo. Já há conversa, inclusive, com relação a esse sentido, para que nessa próxima semana uma sessão de treinos não venha a ser realizada no CT Moacir Barbosa, mas sim no estádio Newton Santos, para que o elenco possa se adaptar ao gramado do Newton, o famoso tapetinho, como é chamado pela torcida alvinegra. Então é um jogo importante, dia 16, o Vasco deve ter pelo menos a sessão de treinos no Newton Santos. Inclusive falando aqui, né, em rodada, em Campeonato Brasileiro, essa partida contra o Fluminense permanecerá no dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde, às 16 horas. Porém, ontem a CBF alterou 2 partidas do Vasco, tanto com relação à data quanto com relação ao horário. A partida contra o Coritiba, que estava marcada inicialmente para o dia 19 de setembro, passou para o dia 21 de setembro, uma terça para a quinta, em São Januário, por hora, às 7 horas da noite. E a partida que era contra o América, marcada para um sábado, dia 23 de setembro, passou para segunda-feira, no dia 25 de setembro, às 8 horas da noite, no estádio Independência. Ou seja, 2 modificações. O jogo que era do dia 19 passou para o dia 21, contra o Coritiba, inicialmente em São Januário, e o jogo contra o América, que era num sábado, dia 23, passou para uma segunda-feira, dia 25, às 8 horas da noite. Sobre São Januário, inclusive, o Vasco segue fazendo de tudo para ter aí novamente a sua casa liberada, ter os seus portões abertos para a torcida Cruz Maltina. A gente trouxe na Corda Vascão, mas é importante voltar a comentar isso com vocês, porque hoje, às 3 horas da tarde, um pouquinho depois que esse vídeo saiu aí no canal do Gigante Vasco, estará acontecendo uma reunião entre Vasco da Gama e o Procurador-Geral da Justiça, é o doutor Luciano Matos. O Vasco ontem mesmo, ele já apresentou ao procurador um pedido, né, que é o termo de ajuste de conduta. O Vasco já apresentou esse TAC ao Procurador-Geral da Justiça e hoje, quarta-feira à tarde, o Vasco estará conversando sobre o que entregou ontem. Estará conversando exatamente sobre esse TAC, que fala sobre algumas mudanças, alguns ajustes de conduta que estará passando em São Januário para a liberação do Caldeirão. O otimismo hoje é gigantesco por parte da diretoria Cruz Maltina para que São Januário venha a ser novamente liberado, para que os portões venham a ser abertos para o torcedor vascaíno. Então, estará acontecendo essa reunião, parte da tarde, entre o doutor Luciano Matos, que é esse procurador-geral da Justiça, alguns membros da Associação do Vasco da Gama e também alguns membros da Vasco da Gama SAF. Muito provavelmente Carlos Roberto Osório, Jorge Salgado estará presente, muito provavelmente também a doutora Célia Cabreira, que é a diretora jurídica do Vasco, junto com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco da Gama SAF, estarão aí nessa reunião para discutir a proposta apresentada pelo Vasco da Gama e a adoção dos próximos passos para que São Januário venha a ser aberto. Mas a expectativa é grande, o otimismo é gigantesco para que nesse próximo dia 21 de setembro, Vasco da Gama e Coritiba, às 7 horas da noite, na quinta-feira, venha ter como local o nosso Caldeirão de São Januário, que os portões venham a ser abertos para o torcedor Cruz Maltina. Uma baita notícia, uma baita informação que empolga a todo torcedor vascaíno. E olha, já te falo, quinta-feira, dia 21 de setembro, todos os caminhos te levam para São Januário.
Mesmo aquele que não conseguir o ingresso tem a obrigação de ir até o Caldeirão, fazer uma linda festa dentro e fora de campo, com ruas de fogo, para abraçar esse elenco do Vasco. Principalmente diante de uma vitória que acontecerá contra o Fluminense no Newton Santos no dia 16. É para embalar. Uma vitória contra o Fluminense no Newton Santos num clássico carioca embala o Vasco da Gama na competição. Vencer o Fluminense, que hoje é o semifinalista da Copa Comebol Libertadores, depois enfrentaram o Coritiba dentro de São Januário com uma vitória, pegaram o América Mineiro no Independência, vencendo o mais. É uma sequência, torcedor, de 3 vitórias, 9 pontos, que tira o Vasco da zona. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Vasco vencendo o Fluminense, dependendo da sequência de resultados que vem a seguir, vencendo o Coritiba, dentro de casa, dentro de São Januário, com retorno do público, que não é algo difícil de acontecer, e pegando o América Mineiro, vindo de 2 vitórias, sendo esse jogo a menos, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Nas próximas 3 partidas, o Vasco poderá não estar mais no Z4 do Brasileiro. Então é fundamental a festa da torcida, a força da torcida ser mostrada nesses próximos 3 jogos, porque poderemos embalar com 3 vitórias e saindo da zona, o Vasco, eu tenho convicção de que mirará voos altos. Ramon Dias falou, o Vasco não cai, e com esse elenco, com o futebol apresentado, o Vasco pode mirar sim uma Sul-Americana, uma Copa Comebol Libertadores, por que não? Fica esse questionamento, fica essa dúvida e fica essa convicção. O futebol hoje do Vasco é muito bom. Torcedor que sofreu, e eu sofri, você sofreu, com uma possibilidade de rebaixamento, poderá estar ano que vem comemorando aí uma vaga do Vasco num torneio internacional, numa Sul-Americana, enfrentando grandes equipes e sonhando com títulos grandes já em 2024. E falando em 2024, torcedor, vem coisa boa por aí, porque no dia 23 de setembro cairá o próximo aporte do Vasco da Gama. A empresa norte-americana 777 Partners, 777, 777 Partners, como você preferir chamar, estará nesse próximo dia 23 fazendo o segundo aporte ao Vasco da Gama. Um aporte no valor de 120 milhões de reais. É a terceira parcela a segunda parcela de aporte e a terceira será paga no ano que vem. A terceira parcela será maior, no valor de 270 milhões de reais. O Vasco recebeu um empréstimo ponte, né, no início do ano passado, no valor de 70 milhões de reais, recebeu 120 milhões de reais em setembro do ano passado, exatamente no dia 23, receberá nesse ano mais 120 milhões e receberá no ano que vem 270 milhões de aporte. Tudo isso está lá no contrato entre Vasco da Gama e 777 Partners. Esse aporte será pouco utilizado nesta temporada. Informações que nós temos é que esse aporte será para fluxo de caixa, né? Para colocar o caixa do Vasco em dia, salários, viagens, hospedagens, a estruturação do CT, as dívidas que o Vasco hoje tem, todas elas serão pagas, não de uma forma instantânea. O Vasco tem algumas prioridades, como por exemplo, a dívida com o Atlético Tucumã pelo Capace e a dívida com o Nacional do Uruguai pelo Puma. São as 2 dívidas hoje que o Vasco mais tem estresse, 2 débitos que hoje inclusive já estão até mesmo na FIFA. Então o Vasco tem essa prioridade para até não correr o risco de sofrer o transfer ban, que é no caso a proibição do Vasco conseguir inscrever atletas. Então o Vasco tem essas 2 prioridades, pagará isso nos próximos meses, caiu o aporte, o Vasco já deve correr para pagar Atlético Tucumã e Capasso, valores que chegam aí na casa de no máximo 20 milhões de reais desses 2 atletas. E logo após pagar essas 2 dívidas, com o fluxo de caixa acontecendo, o Vasco buscará pagar também outros credores, que é o São Paulo, que é o Andrei, a venda do jogador, né, que o Chelsea deu o dinheiro e o Vasco não repassou ao empresário, também outras situações, como o Corinthians pelo Lucas Piton, dívidas aí que hoje ainda correm e o Vasco terá que pagar, mas tem como prioridade exatamente Capasso e Pumita Rodrigues. Mas é um dinheiro importante, um dinheiro que cairá e aliviará os cofres do gigante da Coreia. Então, torcedor, boas notícias, né? Nessa quarta-feira, que já começou bastante agitada e teve uma tarde mais agitada ainda. E olha, fiquem ligados que às 7 horas em ponto estaremos aqui com o nosso Boa Noite Gigante. Um vídeo editado, um vídeo corrido, um vídeo com muitas novidades que você que é torcedor vascaíno de verdade não pode perder. Quer ficar bem informado sobre o Vasco? Cola no canal do Gigante. Fique sempre muito atento, fique sempre muito ligado, que você sempre ficará muito bem informado. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificação e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.